Oi pessoal, então nesse vídeo a gente vai finalizar, né, a ligação iônica. Hoje a gente vai falar sobre as propriedades dos compostos iônicos, são propriedades importantes para a gente entender o comportamento de algumas substâncias, né? Então, primeira coisa, a gente precisa lembrar que os compostos iônicos, eles são formados por atração eletrostática entre íons de cargas opostas, né? Cátions e ânions, positivos e negativos. Então, essa atração entre íons de cargas opostas, ela é muito forte. É tão forte que é difícil separá-los. E isso faz com que esses compostos possuam altos pontos de fusão e de ebulição. Ou seja, quando a gente fala de ponto de fusão e de ebulição, a gente fala em fornecer energia, ponto de fusão para fundir, derreter uma amostra, ebulição, passar do líquido para o gasoso. Esses dois processos envolvem separação, né, das espécies que estão ali. Então, no caso dos compostos iônicos, para fundir, a gente tem que quebrar as ligações que existem entre os íons para poder separá-los. E quebrar essas ligações, separar esses íons é difícil. Então, eles possuem altos pontos de fusão e mais ainda de ebulição, em função dessa grande atração eletrostática que existe entre eles. A maioria, tem as exceções, claro, mas a maioria é solúvel em água, né? Quando esses compostos eles estão no estado líquido, né? Ou quando eles estão em solução aquosa, e aí são duas coisas distintas. Quando eu falo que algo está no estado líquido, eu digo que aquele material está fundido, derretemos, né? Aquele material, ele está puro. Em solução aquosa é quando a gente dissolve na água. Então, quer seja no estado líquido, quer seja em solução aquosa, esses compostos iônicos conduzem eletricidade. E aí, eu vou explicar no próximo slide, né? Para conduzir eletricidade, a gente precisa ter íons livres. E no estado líquido, a gente, acabei de falar, né? Para derreter um composto iônico, a gente fornece bastante energia para separar esses íons. E temos o estado líquido, né? Em solução aquosa, esses íons também se separam, e eu vou mostrar no próximo slide. Então, quando a gente tem os íons separados, a gente tem um material que permite a passagem de corrente elétrica. Por isso que eles são bons condutores, ou no estado líquido, puros, ou em solução aquosa. Eles são quebradiços. E por que eles são quebradiços? Por que eles se quebram facilmente, né? Aqui tem uma figura que representa isso. A gente tem aqui um material, um sólido cristalino. A gente tem cátions e ânions unidos por atração eletrostática. O cátion, ele é atraído pelo ânion e vice-versa. Mas, se a gente colocar cátion próximo de cátion, eles vão se repelir. Ânion próximo de ânion, eles vão se repelir também, porque a atração é entre cargas opostas. Se eu vier com um martelo, uma marreta, e bater nessa amostra, o choque do martelo com essa amostra pode fazer com que a gente provoque um deslocamento desses íons, e a gente pode provocar a aproximação entre dois ânions, por exemplo, entre dois cátions, e ao se aproximarem, o que eles fazem? Se separam. E aí a gente tem a quebra do material. Por isso que os compostos iônicos são quebradiços, porque a gente, com um choque externo, faz com que íons de cargas iguais se aproximem, né? De mesmo sinal, né? Se aproximem, e aí ao se aproximar eles se repelem, porque cargas de mesmo sinal se repelem. E por que esses compostos iônicos, o que acontece, né, quando a gente coloca esses compostos iônicos na água? Eu disse que eles ficam com íons livres, e isso é muito importante, a gente vai precisar saber escrever esses processos, né? Então, quando a gente fala da dissolução de um composto iônico na água, então aqui eu estou mostrando, né, ó, cloreto de sódio, AQ quer dizer, ele está dissolvido em água. Todo composto iônico, qualquer que seja, ao ser colocado em água, vai ter os seus íons separados. A gente vai fazer o processo inverso ao que a gente fez quando montamos a fórmula do composto iônico.
Agora eu estou separando os íons novamente. Então aqui a gente tem o íon sódio separado do íon cloreto. E o fato deles estarem separados significa que esses íons estão livres. Entre aspas, eu vou explicar por quê. E estando separados, eles permitem a condução de corrente elétrica. Mas por que isso ocorre, será? E aqui eu tenho uma figurinha para mostrar, para ilustrar isso, né? Então, quando esses íons se separam, eles se separam por quê? Eles estão na água, né? Ao estarem na água, a gente tem moléculas de água em volta desses íons. E aí percebam, em volta do íon sódio, as moléculas de água, elas estão de uma forma, em volta do íon cloreto, elas estão ordenadas de forma diferente. Percebam que ao redor do íon sódio, quem se aproxima é o oxigênio da água. Ao redor do íon cloreto, quem se aproxima são os hidrogênios da água. Por quê? Porque na água o oxigênio ele está parcialmente negativo. A gente vai falar disso quando for falar de ligação covalente. E os hidrogênios estão parcialmente positivos. Por isso que em volta do sódio ficam os oxigênios e em volta do cloreto ficam os hidrogênios. Dessa forma, esse íon sódio ele está protegido, esse íon cloreto está protegido. A atração entre as moléculas de água e esses íons é tão forte que impede que eles voltem a se unir. A gente diz que esses íons estão solvatados, esse processo chama-se solvatação. E essa solvatação é o que permite que esses íons fiquem separados. E ficam. É altamente estável, são soluções estáveis. E estando separados, a gente tem uma solução que conduz eletricidade. Para ilustrar isso de forma dinâmica, eu coloquei uma animaçãozinha aqui, ó. Então, eles se separam, o íon sódio vai ficar rodeado de água e o cloreto também. Mas essas moléculas de água elas vão ficar rodeando esses íons de forma diferente, né? Ao redor do sódio, os oxigênios da água vão ficar próximos e ao redor do cloreto, os hidrogênios da água. Esse processo é chamado de solvatação. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, não deixem de perguntar. Um abraço e até mais!